Olá, turma, tudo bem? Bom, espero que vocês estejam bem. Por aqui, apenas com resfriadinho de mudança de temperatura, mas tudo certo. Pessoal, esse vídeo é um vídeo para revisar algumas coisas e também para estar esclarecendo alguns dos questionamentos que eu enviei na última semana, semana 2, e também ele tem o objetivo de estar indo além e comentando algumas questões do trabalho avaliativo que vocês me mandaram. Alguns eu dei uma espiada, ainda não os corrigi. Previsão? Não sei quando conseguirei, mas assim que possível, tá? Compartilhar com vocês a minha tela para a gente conseguir fazer isso de uma forma um pouco mais acessível. Vamos lá. Tudo certo. Ai, primeiro ano. Aqui. Bom, ocultar. Para fazer no caderno, vocês tinham na página 37 três perguntinhas que eu bolei aí para vocês, tá? Lembra muito que vocês já trabalharam no sexto ano referente às teorias de como a espécie humana saiu da África e se espalhou pelo mundo. Primeira coisa, isso da África tem que estar extremamente consolidado para vocês, tá? Nossa espécie originária de lá, ela se aperfeiçoou lá e depois ela foi sofrendo ao longo do tempo uma, digamos assim, uma migração, tá? Então, espécies diferentes de homem também migraram em tempos diferentes, certo? Mas a gente veio de lá. E como é que a gente sabe disso? A partir dos vestígios arqueológicos, como, por exemplo, Lúcia no Brasil, não é. Não sei, não lembro agora, mas os vestígios arqueológicos, né? As ossadas, os australopitecos, os hominídeos, tudo material que foi encontrado na África não se reproduz e não se repete em mais nenhum lugar do mundo, tá? Pessoal, vamos lá. Quais são as teorias que explicam a dispersão da espécie humana? Duas. Só tem duas teorias, Sora? Não, tem muito mais. Mas essas são as duas mais aceitas pela ciência. As outras, elas são aceitas em períodos, né? A gente pode dizer que teve uma migração que sai da América do Norte e vem pela costa andina. Sim. Mas para o homem chegar até a América do Norte, ele teve que vir por algum lugar, né? Que outras teorias a gente tem? Tem teorias de navegação, tem teorias que não são só das ilhas da Polinésia, né? Que são de navegação também. Mas as duas mais aceitas, primeira delas, Estreito de Bering. Como assim? O homem migrou da África em direção à Europa, da Europa foi para a Ásia, da Ásia chega num ponto crucial, que é a Sibéria. Na Sibéria, em função da última era glacial, o oceano ele baixa um pouco, cria-se uma ponte de gelo. Essa ponte de gelo liga a Ásia à América. O homem passa por lá. Dado importante: não só homens passaram, certo? Não só homens passaram, mas animais também passaram. Esses animais que passaram pelo Estreito de Bering, a gente vai chamar de animais de megafauna, grande maioria. Ou seja, os animais da Era do Gelo, os bichinhos da Era do Gelo. Tanto é que o primeiro filme, que é o mais correto dentro da história, ele trata esse evento, a migração da Ásia para a América, e todos eles passam animais de megafauna e também populações humanas, né? Então, que eles resgataram aquele filhotinho de humano e eles vão encontrar a família dele porque eles estão migrando. Então, a Era do Gelo, o primeiro filme,
narra esse processo. Não só pessoas cruzaram em direção à América, mas também animais passaram por todo esse processo de migração. Ainda faz muito frio, mas eles estão saindo da última era glacial para chegar num período de estabilidade. Isso significa que muitos desses grupos que vieram para a América, na verdade, são caçadores-coletores, né? Não são ainda horticultores de fato, grande parte. Bom, pessoal, vindos ali para a América, vão povoar. Alguns vão ficar nas áreas mais frias, outros vão continuar as migrações e vão chegando, descendo a América até a gente, digamos assim, ter o povoamento da nossa América do Sul e, consequentemente, do Brasil. Claro que as rotas de migração dentro do Brasil, elas são um pouco diferentes, né? Chega na América do Sul, vai ali pelo Peru, do Peru vem uma população para o Brasil, então é um pouco diferente, né? A galera não desceu reto, assim, América, Estados Unidos, México, Brasil. Não foi bem assim, é um processo que levou quase, não sei agora, em termos cronológicos eu me perdi, mas a gente tem uma datação bem precisa de que a ocupação do território brasileiro começou a 12.000 antes de Cristo, então isso é um tempinho bacana, tá? 12.000 anos. A idade, digamos assim, do primeiro homem na América, no Brasil, necessariamente. Qual é a segunda teoria? Falei um pouquinho dela, é a teoria das ilhas da Polinésia. Ou seja, sai um outro grupo, ele foi para a Europa, mas ele vem descendo com o objetivo de chegar na Oceania, e chegando na Oceania, eles vão fazer toda uma navegação e chegariam, digamos assim, ao Brasil a partir dessa navegação. E chegariam também, não só ao Brasil, mas em outros continentes, né, pessoal? Então, eles vêm parando nessas ilhas da Polinésia e ali eles vão pegando materiais, suprimentos e continuam as navegações até chegarem no que a gente diria que seria o Brasil. Então, acho que deu para explicar as duas, né? Então, a gente tem Estreito de Bering, e a partir do momento que chegam na América, a gente vai dizer que é a povoação Clovis, né? Porque a ponta de flecha que esses caras produziram foi chamada para os arqueólogos de Ponta Clovis. A segunda, das ilhas da Polinésia, vem por onde? Vem pela Oceania e vem de forma aquática, não é uma migração terrestre. E aí eles vão parando, e vão povoando essas ilhas e também vão povoando e vão chegando na América. Qual a teoria mais aceita para explicar o deslocamento das populações pré-históricas ao Brasil? Das ilhas da Polinésia. Não, errou. É sim a teoria do Estreito de Bering. Por quê? Porque ela nos fornece mais dados, né? É uma ocupação, assim, digamos assim, que para a arqueologia, que é a ciência que analisa esses materiais, esses vestígios, ela tem mais comprovação. Essa das Ilhas da Polinésia pode ser que tenha havido, mas os dados que elas nos fornecem ainda são, digamos assim, poucos, né? Para a gente atribuir que o nosso povoamento tenha sido em função disso também. Tem um vídeo muito bacana do professor Walter Neves. Veremos quando voltarmos, eu acho. Não sei se eu mandei para vocês, mas é muito bacana. Ele explica a partir dos fósseis. Então, esse é um problema. A arqueologia trabalha com vestígios. Se os vestígios não são encontrados, é difícil de comprovar ou de formular teorias. Bom, pessoal, aqui, então, sobre o trabalho avaliativo de vocês. Há algumas perguntas que eu fui colocando para vocês responderem. A gente começa ali pela número 1, que é a narradora desse texto. A gente está falando de uma indígena e ela está colocando muitas das percepções dela a partir dos momentos de choque. Está falando também da tradição oral, né? Que não é mais povos ainda que não dedicam somente à escrita, trabalham com a valorização das histórias contadas a partir da oralidade, né? Página 27. É possível afirmar que todos os povos marcam a passagem do tempo da mesma maneira?
Não é possível. Por quê? Porque cada povo vai criar, a partir das suas religiões, marcos cronológicos diferentes. Por isso que tem no livro de vocês, eu comentei em alguns momentos, a gente tem linhas do tempo que são linhas do tempo diferentes. O calendário cristão, que é o que a gente mais usa, né? Ele tem uma temporalidade diferente. Ele é antes e depois de Cristo, né? O calendário dos povos judeus, diferente, eles trabalham com uma linha contínua de tempo, né? Não houve ainda o surgimento de um Messias que quebrasse, fraturasse essa linha do tempo. Agora, os povos que seguem o islamismo, né, os muçulmanos, para eles o tempo tem uma contagem diferente. O tempo dos muçulmanos ele também é demarcado a partir da hégira do Maomé. Então, são líderes religiosos que tiveram papéis importantíssimos e que acabam, digamos assim, fazendo ou criando marcos temporais tão importantes que as religiões criam o seu próprio calendário. Então a gente tem que saber identificar os três maiores calendários, muçulmano, judeu, cristão. No entanto, também tem o calendário dos povos orientais, né? Eles vão ter noção diferente de tempo e também das festividades, é bem diferente. Então, é algo que culturas criam e que não pode ser imposta e que acaba que cada um dos povos conta o tempo de uma forma diferente. Todos nós, hoje, por convenção, estamos no ano 2020, mas se tu pegas a linha de tempo dos muçulmanos, eles têm uma contagem diferente de tempo que nos livros sagrados, nos materiais que são de cunho religioso, acaba aparecendo. Ano, sei lá, 1600, eu acho, né? 1700, não lembro muito bem, né? Porque o evento-chave deles, que marcou o início da temporalização, foi 600 e pouquinhos, quando Maomé começa suas pregações. Página 36. Qual foi o critério utilizado por alguns estudiosos para dividir a história da humanidade em pré-história e história? A escrita, né, pessoal? Não tem muito o que pensar aqui. Por isso que a gente tem a pré-história, quando ela encerra em 4000 antes de Cristo, quando descobrem a escrita. Que críticas que a gente pode fazer a essa divisão? Que tudo o que aconteceu antes não é história. Por isso que existe muita briga também dentro da arqueologia e dentro da história, porque tem gente que acha que fazer arqueologia não é fazer história. E eu discordo, eu consegui andar pelas duas linhas com muita facilidade. Eu não posso trabalhar só com produção humana sem contar o que foi feito, o que foi produzido, lembrar dessas coisas. Então, muitos estudiosos, por considerar que essas populações pré-históricas não produziam uma escrita, só arte rupestre, aqueles desenhos bagunçados, eles não produziram conhecimento, que não produziram história. Mas nós discordamos veementemente dessa galera, né? Não precisa ter uma escrita para produzir história. Até hoje existem povos que não produzem escrita e que têm história, que têm memória e que tudo isso é transmitido através da oralidade. Pensando criticamente, leia o texto e responda. Explica a teoria desenvolvida por Charles Darwin. Já sabem, né? O mais apto sobrevive e vai transmitir essas características para os seus descendentes. O mais apto sobrevive ou mais forte? É o mais apto, tá? É aquele que consegue se adaptar ao meio ambiente e sobrevive, porque o meio ambiente muda muito rápido, né? Justifique a afirmativa de Darwin sobre a respeito, aliás, da África. Corretíssimo, né? Por quê? Porque os nossos indícios e os registros pré-históricos arqueológicos que foram encontrados, foram localizados, são da África, né? Então, isso acaba colaborando para a gente defender essa teoria de que, sim, o início da espécie humana, o seu surgimento, deu-se na África. As datações, os fósseis, os registros, tudo mais. Analise a imagem da pintura rupestre da página 33 e responda. Que animais você consegue ver? Gente, ali tem um pedaço do que seria um cavalo,
tá? Para quem não identificou. E também existem servos. Nunca vi um servo, mas diz o livro que seriam servos. Se vocês colocarem outra coisa, não tem problema, tá? Difícil da gente também atribuir um único dado para esses animais. Como esses animais eram utilizados pelos seres humanos? Eles eram caçados. Aham, com certeza. Mas desses indivíduos, só um pouquinho. Desses animais, perdão, tu pode utilizar outras coisas. A carne, tá ok para você se alimentar, a pele para você criar roupas, os chifres para criar ferramentas, os ossos para criar lanças, ponta de flecha em ossos também. Pode fazer adereços, brinco, fazer as perfurações na orelha, no lábio, no nariz. Então, de um animal caçado se faz muita coisa, porque é o que tu tens disponível para criar, certo? Então, só dizer caça aqui não rola. Entre as explicações sobre os motivos pelos quais os seres humanos produziram arte rupestre, qual você acredita que será mais possível? Ai, aí eu vou ter que ler as respostas de vocês para ver como vocês justificaram. A gente pode interpretar essa arte por muitas formas diferentes. Pode ser uma conexão simbólica, tipo um princípio de religião, pode ser a representação artística, estava a fim de desenhar, né? Era ali que ele podia se expressar sua arte, né? Ou sei lá, pode dizer também que era aquilo que ele via, ele queria registrar de alguma forma. Não é escrita, mas é o registro que se pode fazer. Pode ser também uma forma de delimitar territórios, de criar uma identificação para um grupo. Então depende da justificativa. Tá, essa 6 aqui eu não vou corrigir com vocês, porque ela é bem extensa. Vamos para cá. Página 40 e 41. Defina a importância do estudo das pinturas rupestres do Parque Nacional do Serra Capivara. Às vezes a gente estuda arte rupestre só de fora do Brasil, principalmente da França, da região de Lascaux, que é onde tem a maior quantidade de artes rupestres, assim, super preservadas e tal. Então, muitas vezes a gente trabalha só com o que vem de fora, que é europeu. A importância do parque é para a gente entender que houve produção aqui, que a pré-história foi muito ativa no Brasil, né? Só que, infelizmente, aí já respondendo a 2, né? Muitas vezes a gente não tem o cuidado necessário com o material arqueológico, com a produção desses indivíduos pretéritos. Então, acaba se tornando um problema. A gente não tem a preservação do nosso patrimônio. Turma, depois disso, cabe salientar que agora para a terceira semana vocês tiveram um caminhamento diferente. Eu sei que pareceu um pouco extenso para alguns, mas se vocês olharem, é bem fácil de encaixar. Por quê? Quando a gente acaba de estudar pré-história, a gente vai para um período chamado Antiguidade. E nesse período chamado de Antiguidade, a gente vai estudar algumas coisas, como, por exemplo, as grandes civilizações que começam a surgir. A primeira que vocês estão vendo, ela está restrita ali à região da Mesopotâmia, tá? Mesopotâmia, terra entre rios. Tem que lembrar um pouquinho do sexto ano, das palavras-chave que vocês têm aqui guardada na memória de vocês. Terra entre rios, lugar muito fértil. Então, o que se produz lá vai dar, porque as terras são inundadas pelo rio Tigre e Eufrates. Entre rios, 2 rios, esses os principais. Turma, lá a gente vai ter uma sucessão de impérios. A gente vai começar com os sumérios, acádios, assírios e por aí vai. Sempre o império surge, se estrutura e cai porque é tomado pelo próximo. Por isso que vocês têm 5 aí para estar definindo. Alguns deles vão produzir, a maioria vai produzir coisas que foram muito importantes. Sumérios, né? A gente tem a primeira forma escrita, né? Escrita cuneiforme, não é um alfabeto, mas é um sistema que nos ajuda a calcular impostos, a registrar coisas, né? E que aí é escrita a partir daquele formato de cunha. A gente vai ter os assírios, que são os mais militares do pedaço. A gente tem também, eu não sei como é que tá ali, babilônicos, se tá caldeus, ou o que tá no livro de vocês,
mas a gente tem também o Hammurabi criando o primeiro código de leis escritas, o Código de Hammurabi, onde prevalece a pena de talião. O que é a pena de talião? Que aquilo que você fez será de ruim, né? Será julgado, será condenado com a mesma seriedade com a qual o crime foi cometido. Um exemplo disso, olho por olho, dente por dente. Arrancou o olho, vai ter o olho arrancado. Roubou, vai ter a mão cortada. Eu vou fazer alguns exemplos para vocês, para ficarem mais claros. Então, galera, boa sorte com os estudos de vocês para as próximas semanas. Espero que vocês, se apresentarem alguma dúvida, entrem em contato. Meu e-mail vocês têm, ele foi no encaminhamento de filosofia lá da primeira semana. E era isso, pessoalzinho. Se cuidem, cuidem das famílias de vocês. Peguem sol, que sol é importante também. Vitamina D. Vejam os filmes, principalmente de filosofia. E era isso, pessoal. Até a próxima. Um beijão, um abração bem apertado em vocês. Tchauzinho.